Oi, gente, tudo bom? Esse é um vídeo que eu vou fazer para os estudantes e famílias, informando sobre os editais de assistência estudantil. Então, esse vídeo é dividido em duas partes. A primeira parte é para os estudantes mais jovens de ensino médio e a segunda parte é para as famílias e os estudantes que são trabalhadores, que já são adultos, principalmente os estudantes de graduação. Então, as explicações são mais simples no início e depois elas se aprofundam sobre questões de documentação que se apresenta no edital. Então, esse vídeo é para isso, ele é um vídeo de informação de direitos. Eu sou a Josiela, eu sou assistente social no IFSU Rio Grandense e estou dividindo com vocês essas informações para que vocês tenham melhores condições de apresentar a documentação que é exigida nos editais. Então, para você que é estudante de ensino médio ou recém ingressou na graduação e nunca ouviu falar a palavra edital, então se prepare, porque você tem que começar a entender o que é um edital, que o edital é um documento público. Né? O que é um edital? Como é que a gente lê o edital? O edital é um documento que ele organiza uma demanda coletiva, ele organiza a execução de uma política na instituição, um dinheiro que vai ser repassado aos estudantes, um dinheiro que vai ter que ser utilizado na instituição. O edital lida com essas regras, como é que faz para a gente participar, quem pode, tem que apresentar documentação ou não, que valores são as bolsas, os prazos. O edital lida com tudo isso, a divulgação, tudo que a instituição pública faz tem que ser divulgado por meio de edital, para se tornar coisa pública séria, para ninguém ser prejudicado. Então, o edital é esse documento que mostra as regras, que diz os prazos, quais benefícios estão sendo disponibilizados naquela instituição, quem é o seu público-alvo, quem são os alunos a quem se destina aquele dinheiro, aquele recurso, os critérios de acesso, as condições para a pessoa permanecer naquele benefício, os regulamentos, os contatos e principalmente os prazos. Então, tudo isso você que é estudante tem que estar atento quando for ler no edital. E tem que ler o edital, tá, gente? E se vocês tiverem dificuldade de ler o edital, peça que uma pessoa leia com vocês, e leia mais de uma vez e vá circulando as partes importantes, as datas, as exigências, toda aquela informação importante vocês circulam para compreender bem o edital, tá? Então, o edital ele serve para oficializar essa chamada para os estudantes. Ó, a gente está ofertando benefícios de assistência estudantil, tem um recurso aqui e a gente vai distribuir para os estudantes, mas para regrar, para ninguém passar na frente do outro, para ninguém ser beneficiado indevidamente, né? O edital ele regra isso, para todo mundo ter acesso às mesmas informações, para ninguém ser um privilegiado, tá bom? Por isso que ele é tão importante e tem que ler. E tem as etapas do edital. Então, a primeira etapa é a publicação dele, que geralmente é na página da instituição, geralmente não, é sempre na página da instituição, e nos murais, principalmente também nos murais das instituições, naquele mural que tem no corredor. Agora, pelas redes sociais, também se divulga os editais que estão abertos. Então, a primeira coisa é a publicação dele, é essa publicação. Então, tem que olhar lá, publicou o edital para benefício de assistência estudantil. Vocês vão lá olhar e vão ler o edital. As divulgações, o boca a boca também, o edital é muito falado assim, de pessoa para pessoa, nos grupos do WhatsApp, se repassa muitos editais, agora está muito acessível essa informação, né? As inscrições, então o edital tem esse período de inscrições, que pode ser online ou não, dependendo da instituição. Hoje a maioria é online, mas tem ainda locais que é presencial a inscrição, né? A entrega da documentação é outra etapa do edital, que vocês vão ver mais adiante, tem que entregar a documentação, ela pode ser online ou impressa, a entrega dessa documentação. A questão da realização da análise dos documentos feito pelo assistente social, que a gente chama estudo socioeconômico ou análise socioeconômica. A publicação do resultado, então depois que esses documentos são vistos pelo assistente social, se publica uma primeira lista de resultados, aí se alguém está
descontente com o resultado publicado, ele tem a oportunidade de reclamar desse resultado por meio do recurso. Então o estudante vai fazer um documento lá do recurso, vai explicar por que ele ficou descontente, vai pedir uma nova análise. E depois desse prazo dos recursos, tem o prazo, a divulgação final do resultado, que aí não cabe mais recurso após a divulgação final, né? Então, é isso, sim. E tem esses documentos que vocês vão ter que juntar em casa, que são os documentos acadêmicos, que a gente diz, que é ficha de matrícula, né? Os documentos pessoais, identidade, essas questões, certidão de nascimento, os documentos sobre as condições de trabalho da família, esses sim são bem determinantes, e documentos complementares, como contas de água, essas questões a gente vai ver mais a fundo. Mas para quem é do ensino médio, para compreender bem, vocês para participarem do edital, para ver a documentação com os pais de vocês, e muitos têm pais analfabetos ou com pouco estudo, né? E aí tem dificuldade muitas vezes de poder entender esse processo. A minha dica é o seguinte: sempre imaginem a Vila do Chaves, a Vila do Chaves. E na Vila do Chaves a gente tem o Chaves, a gente tem o seu Madruga, a gente tem o seu Barriga, o professor Girafales, a Dona Florinda, a Bruxa do 71 e as demais crianças, né? O Kiko, a Chiquinha, né? Então, quem é a família que está solicitando os auxílios no edital? Com quem que a tua família se parece dessa Vila do Chaves? A tua família se parece, por exemplo, com o seu Madruga? O seu Madruga é aquele cara que está desempregado, faz um bico e outro, está sempre sem dinheiro, não consegue estar com as contas muitas vezes em dia, né? Tem dificuldade de pagar o aluguel, muitas dificuldades. Então, seu Madruga é um desempregado, uma pessoa que está vulnerável no mundo do trabalho. O Chaves, ele traz todas essas questões, ele é uma comédia, mas é uma comédia séria, né, da vida das pessoas pobres, principalmente, né? Ou é o seu Barriga, que é aquele empresário, é alguém dono de vários imóveis, ou dono de algum comércio, é alguém bem estruturado financeiramente. Então, o seu Barriga já é outro tipo de documentação que se exige. O seu Madruga, coitado, quase não vai ter documentação de comprovação de renda, porque ele só faz bico, né? Ele não vai ter o que comprovar a renda dele. Aí a gente vai ver como é que faz. Ele vai ter que fazer uma declaração, por exemplo. Ou o professor Girafales, seus pais são professores do estado ou do município ou numa escola privada, então já muda o status, né? Ser professor do estado muitas vezes ganha bem menos, está com salários atrasados, enquanto o professor da rede privada já ganha um pouco melhor, tem o salário em dia. Quem é a Dona Florinda? Dona Florinda é aquela pensionista, alguém que ficou... Dona Florinda é a viúva que ficou com a pensão do marido. De quanto essa pensão é? De um salário mínimo? Bom, ela não tem mais nenhuma renda? Bom, então essa é uma pessoa vulnerável. Ou é a viúva de um general? Aí essa pessoa já não é vulnerável, porque o salário dela é muito bom. Né? A viúva de um juiz já não é uma pessoa vulnerável. Então, em que se enquadra a tua família? Ou lá a Bruxa do 71, que foi alguém que trabalhou, né? E se aposentou, é uma aposentada, a Bruxa do 71, e está vivendo sua aposentadoria. Mas a sua aposentadoria é de um salário mínimo, 2 no máximo, até 3, ou é uma super aposentadoria de um juiz? Tudo isso muda, né? E é isso que vocês têm que ter em mente, os alunos do ensino médio, para compreender em que situação econômica está a família de vocês, porque vocês vão ver no edital que fala muito de vulnerabilidade, as famílias que estão em vulnerabilidade, que são o público-alvo do edital, porque esse recurso vem do PNAES, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, e muitas vezes um pouco vem da própria instituição, algumas instituições destinam um pouquinho de recurso, e prioriza o atendimento a estudantes até um salário mínimo e meio, que não é baixo, mas devido a escassez de recursos para todos, porque atualmente nas instituições a gente tem muitos estudantes com esse perfil, a maioria porque vem de escola pública, vem pelas cotas, então a gente conseguiu fazer com que as instituições estivessem ocupadas pelos filhos da classe trabalhadora. Então a gente tem 75% de pessoas, filhos da classe trabalhadora, que precisariam acessar os benefícios da assistência estudantil, os auxílios, os serviços, seja de restaurante, de moradia.
Só que não tem dinheiro para todo esse público. Então, o que se faz? Prioriza. Então, vamos atender primeiro quem tem até um salário mínimo per capita. Se sobrar dinheiro, a gente vai atender até 1,5. Né? Ou se não tem dinheiro, a gente vai atender até meio salário mínimo. Isso tudo pode acontecer na instituição, tá, gente? Então, essa primeira parte seria para esse grupo que é de ensino médio, se visualizar nessa família da Vila do Chaves. Com quem a tua família se parece? Com qual desses personagens, com qual dessas famílias da Vila do Chaves que se parece? E no vídeo 2 eu vou seguir contando para vocês como é que os detalhes maiores estão no vídeo 2 para os pais, para os estudantes de graduação, estudantes trabalhadores que já têm a vida de trabalho, já poderão compreender melhor a documentação, tá bom, gente? Então, essa parte 1, vamos para a parte 2.